Helen sillä lumenumentielvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que está sendo feito para acompanhar a minha reportagem, que está saindo na Folha de hoje, dia 24 de dezembro de 2017, sobre um livro chamado The Exodus, O Êxodo, do Richard Elliott Friedman, que é um americano, um dos principais especialistas no estudo das origens do Antigo Testamento hoje. E o Friedman está fazendo uma defesa bem interessante, bem intrigante, da historicidade, ao menos parcial, do êxodo, né, da saída dos israelitas do Egito, sob a liderança do profeta Moisés, uma coisa que hoje em dia muitos historiadores e arqueólogos acabam não aceitando. Bom, eu vou tentar então resumir nesse vídeo o estado atual do debate sobre essa questão, tá? Os argumentos prós e contra a historicidade do Êxodo. Eu vou colocar mais argumentos contra, porque ainda esse é o consenso hoje, tá? De que provavelmente não é, em grande parte, um fenômeno histórico, o Êxodo. E logo depois eu vou colocar então os argumentos do Friedman, que estão no livro dele, pró essa possível historicidade do Êxodo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os prós e para os contras. Bom, vamos lá em 4 pontos, então, os principais argumentos para a gente desconfiar, realmente ter um ceticismo saudável e salutar em relação à historicidade do Êxodo. Primeiro, a própria língua hebraica. Tá? Quando a gente compara o hebraico bíblico, e obviamente o hebraico que ainda é falado hoje no Estado de Israel, com as outras línguas da região, o curioso é que ele parece ser basicamente um dialeto cananeu, ou seja, um idioma muito similar às línguas que eram faladas lá na terra de Canaã, na terra prometida, na região hoje que corresponde à Palestina, Israel, parte dos Líbano, Síria e tal. Então, os idiomas que eram falados pelas pessoas que estavam lá antes da suposta chegada dos israelitas vindos do Egito. Tá? Então, é um pouco estranho você imaginar que os israelitas, que não eram de origem cananeia originalmente, teriam vindo da Mesopotâmia, depois passando um pouco pela Síria e tal, passaram centenas de anos no Egito, e aí voltam para a terra de Canaã, supostamente matam todo mundo, né? Ocorre ali uma conquista muito violenta segundo os livros de Josué e dos juízes na Bíblia, e aí eles continuam falando exatamente o mesmo idioma que era falado lá antes pelos povos arqui-inimigos que eles exterminaram, os tais dos cananeus. É um pouco estranho, tá? É um pouco esquisito. Segundo ponto, cultura material dos primeiros israelitas. Teve muita escavação, como vocês devem imaginar, muito trabalho arqueológico na região de Israel e da Palestina. Foram identificados os sítios arqueológicos que seriam os primeiros vilarejos, as primeiras pequenas cidades, vilas dos israelitas, com idade ali entre 1200 a 1100, 1000 a.C., tá? E o engraçado é que tem muito pouca diferença da cultura material, né, tipo de casa, cerâmica, outros tipos de artefato, em relação aos cananeus, né, aos povos que estavam lá antes da suposta chegada dos israelitas. Tá? Parece que tem uma continuidade muito grande entre uma coisa e outra, que de novo é estranho se você imagina que houve uma substituição quase completa de uma população por outra. Terceiro ponto, contra a ideia de um êxodo histórico, é a falta de indícios na região do deserto do Sinai, na região que teria sido a rota, o caminho do Egito para a Terra Santa, tá? Para a Terra Prometida, para Israel, de presença de milhões de israelitas, né? O cálculo fica ali entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas que teriam saído do Egito e passado por essa região durante décadas, segundo a Bíblia, se a gente for seguir a narrativa bíblica de maneira mais literal. Cadê a evidência arqueológica desse pessoal todo no deserto? Até hoje, realmente não foi achado, ninguém encontrou isso. E o quarto ponto, que é interessante, mas talvez seja o mais questionável de todos, que é a falta de evidências desse pessoal no Egito e da fuga deles do Egito. Tá? Você não tem realmente, na documentação egípcia, uma menção a grupos israelitas com esse nome, vivendo de maneira separada, como um povo separado, no Egito como escravos ou como livres, enfim, você não tem essa menção. Tá? A primeira menção egípcia a Israel já está falando de um povo chamado Israel na Palestina, no atual território israelense barra palestino, e não lá no Egito. Tá? E, claro, não tem menção também a pessoas como Moisés, a suposta derrota do exército egípcio no Mar Vermelho,
Tudo bem, você pode imaginar que os egípcios iriam esconder isso, não iriam relatar, registrar claramente uma grande derrota do seu faraó dessa maneira, tá? Então, realmente nesse ponto fica um pouco questionável. Passando então para a nossa matéria de hoje, o livro de Exodus, os argumentos do Richard Friedman, grande exegeta, especialista em análise do texto bíblico, em favor de algum tipo de historicidade do Êxodo. O primeiro deles é o seguinte: você realmente tem, embora você não tenha uma menção a israelitas especificamente, você tem de fato registros ao longo de séculos na documentação egípcia, antes do surgimento de Israel, de grupos semitas, né? Ou seja, grupos de origem asiática falando um idioma aparentado ao hebraico, que vinham ou como nômades, passavam pelo Egito, ou como refugiados, às vezes como pessoas que estão fugindo da seca ou da fome nas suas terras e iam para o Egito pedir comida, pedir água, ou como escravos e às vezes como funcionários aliados do Egito. E durante um tempo até você teve uma dinastia de origem asiática, aparentemente os chamados Ixos, que até chegou a dominar boa parte do Egito com faraós dessa origem Ixa, tá? Então esse seria um argumento, embora não seja exatamente Israel, de ser plausível você ter grupos semitas morando temporariamente, às vezes por longos períodos, no Egito. O segundo ponto apontado pelo Friedman é na análise textual mesmo da Bíblia, que é o seguinte, principalmente do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia que contam desde a criação do mundo até a chegada dos hebreus israelitas à Terra Prometida. Nesses livros você tem, de fato, vários personagens que têm nomes egípcios, embora aparentemente o autor do texto hebraico não tenha compreendido que eram nomes egípcios. Ele trata esses nomes como nomes hebraicos. Mas etimologicamente, pela origem das palavras, seriam nomes egípcios. Os mais famosos que a gente pode citar é o próprio nome do Moisés, tá? E um parente do Moisés, um sobrinho neto do Moisés, o Finéias, né, um sacerdote. São todos nomes ligados à tribo de Levi, os chamados levitas, tá? Que era basicamente a casta sacerdotal dos israelitas de Israel, para quem não conhece. Tá? Até hoje a gente tem levitas entre os judeus atuais, as pessoas que têm sobrenome Cohen ou Cohen são desse grupo sacerdotal também, ao menos em origem. Tá? Essa ligação com os levitas, para o Friedman, indicaria talvez que você não teve um grande êxodo de todos os israelitas. Tá? De fato, parte dos israelitas teriam tido uma origem autóctone lá na própria terra de Canaã, só que o grupo que fez o êxodo seria esse grupo dos levitas, um grupo bem menor, tá? Que teria vindo então como grupo sacerdotal, saído do Egito e se juntar aos demais israelitas, até trazendo o culto ao deus Yahweh ou Javé, o deus bíblico mesmo. Tá? Isso explicaria então por que não tem referência a um mega êxodo nos textos egípcios, porque seria um grupo bem menor, talvez algumas famílias sacerdotais apenas. E então o terceiro ponto, que para o Friedman é importante, a presença de alguns elementos de cultura material, de detalhes típicos do Egito do final da Idade do Bronze, né, que seria talvez a época mais quente para imaginar um êxodo histórico, que aparecem na narrativa bíblica. Tá? 2 deles seriam os mais importantes para o Friedman, segundo outros pesquisadores também. Primeiro, detalhes sobre como era a tenda de batalha do faraó Ramsés II, que é um faraó do final do século XIII a.C., ou seja, mais ou menos 1200 a.C., um pouquinho antes de 1200 a.C., que são muito semelhantes. A estrutura dessa tenda do Ramsés lembra muito a estrutura do tabernáculo, que era a tenda, né, o templo portátil em forma de tenda que os israelitas carregavam no deserto, segundo as narrativas bíblicas. Tá? Essa é uma semelhança muito próxima, segundo certos analistas, que seria uma influência egípcia nessa cultura israelita nascente. E outra coisa também, uns barcos rituais, né? Não eram barcos inteiros, grandões, enormes, mas pequenos barquinhos nos quais os egípcios costumavam carregar imagens dos seus deuses em certas procissões. E esses barcos eram colocados no ombro de sacerdotes. A estrutura desses barcos também, a maneira como eles são pensados na cultura religiosa egípcia, para o Friedman e para outros autores, nos quais ele se baseia, seriam muito semelhantes à Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, na qual estavam as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, que aparece até, coisa muito popular, aparece até na série Indiana Jones, como vocês devem estar lembrados.
Então seria outro paralelismo, outra influência egípcia de um período específico que indicaria então a possível origem egípcia de parte, uma pequena parte talvez dos israelitas e portanto de um êxodo histórico. Então, resumindo, os prós e contras principais são mais ou menos esses. O trabalho do Friedman, que foi publicado nesse ano, interessante, importante, mas dificilmente vai ser suficiente para virar a opinião da maior parte dos historiadores e arqueólogos. Ainda vai ter muito ceticismo em relação ao êxodo, ainda é bom a gente ter bastante pé atrás do ponto de vista estritamente histórico, não da fé, claro, mas do ponto de vista estritamente histórico em relação à existência mesmo de um êxodo, como é descrito na Bíblia em alguns aspectos. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Certamente voltaremos mais com temas bíblicos aqui no canal. Agradeço a atenção, estou à disposição para os comentários. Não esqueçam de dar o seu joinha, que é muito importante para o canal, de assinar o canal, colocar o sininho para receberem as notificações. E é isso. Obrigado. Como dizem os elfos, Namari. Adeus, pessoal.